Amém, meus irmãos? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Quero compartilhar algo que veio no meu coração essa semana. Eu espero que fale na sua vida também, assim como tem falado na minha, né? Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 14. Virei só um pouquinho aqui que a gente está sem retorno aqui. Lucas 14, versículo 25. Lucas 14, 25. A palavra de Deus diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, e dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Meus irmãos, nesses últimos meses tem ficado bem evidente aqui na nossa casa de fé o movimento que Deus tem feito aqui no nosso meio, né? Nesse processo de construção que nós estamos, Deus tem mostrado para a gente e evidenciado. Uma das coisas que ficou mais clara nesse processo que nós estamos vivendo é o lugar que Cristo ocupa nessa igreja. Eu não sei se você presenciou aqui algumas reuniões, mas diversas vezes a gente falou sobre a centralidade de Cristo, o lugar que Cristo ocupa nesse lugar. Algumas pessoas são novas, elas vieram depois, mas teve um movimento, inclusive, que a gente colocou uma cadeira aqui, e essa cadeira ela simbolizava o lugar que Cristo tem na nossa igreja. Isso ficou muito claro para a gente, muito evidente, a centralidade de Cristo nesse lugar. Essa cadeira, inclusive, tem uma foto no nosso Instagram. Se você não sabe o que representava essa cadeira, representa isso, o lugar que Cristo tem aqui. É o lugar mais importante. Ele é o principal lugar, né? Em Colossenses capítulo 1, fala bem sobre essa centralidade de Cristo. Colossenses 1,18 fala do lugar que Deus deu a Jesus. Eu já abri cultos falando sobre a primazia e plenitude. Esse lugar que Deus deu a Jesus, ele é o lugar mais importante aqui. Esse lugar que Deus deu a Jesus, ele é o mais importante em toda a criação. Deus colocou Jesus no lugar de mais alta honra. Antes de todas as coisas serem criadas, o Senhor já estava nesse lugar assentado. Colossenses fala sobre isso. Bem, meus irmãos, coletivamente, isso está bem claro para a gente aqui, né? Coletivamente, quando a gente fala da centralidade de Cristo, está ficando bem claro para todos nós, né? Algumas semanas atrás, a gente fez até um delicioso café da manhã aqui, onde a gente lançou os nossos pilares, e nessa reunião a gente falou também sobre o nosso principal alicerce, que é Cristo. O nosso fundamento aqui como igreja, como adoração em vida, é Cristo. Nesse café a gente evidenciou isso também, né? E como a gente está nesse processo de construção, no meu coração veio de compartilhar com vocês, continuando nessa centralidade de Cristo, mas agora na nossa vida individual.
a centralidade de Cristo na sua vida individual. Nessa jornada de construção que nós estamos, existe uma responsabilidade de cada um aqui. Cada um possui uma responsabilidade individual nesse processo de construção. E é isso que eu queria falar com vocês um pouco nessa manhã. Que eu consiga transmitir algo para você, que você saia daqui com uma semente, que essa semente fale ao seu coração. Nessa semana eu estava cuidando da Aurora ali dormindo. Antes dela dormir, a Má dá mamar para ela. E eu fico com a Aurora ali meia hora, 2 horas... até ela pegar no sono, né? E nessa semana, quando eu estava pensando sobre o que ministrar para vocês, veio uma imagem de um funil. Não é uma revelação, não é algo que Deus me revelou, não. Só veio uma imagem na minha mente de um funil. E esse funil, eu via como se fosse Deus, como Deus estivesse derramando porções aqui na nossa igreja. Deus derramava porções de ministrações, de palavras. Só que à medida que Deus derramava essas porções, naturalmente, como um funil faz, né? Afunila, né? Tá certo essa palavra? Então, afunila. Então, essa ministração de hoje é como se fosse Deus estar afunilando algo aqui. Por isso que eu falo que vai ser algo bem individual, bem para você refletir, bem para você sair daqui pensando sobre o que nós vamos falar aqui. Amém? Voltando para o texto aqui que a gente leu, eu quero que a gente preste bastante atenção nas palavras que Jesus disse. Vamos tentar aqui extrair os detalhes, amém? Olha aí para o seu texto. O que você vê primeiro aí? Vamos tentar prestar atenção aqui no que Jesus quis nos mostrar. Se os apóstolos, eles registraram, se Lucas registrou isso, algo Jesus queria comunicar para a gente. Então, no começo do texto, fala que uma grande multidão estava o quê? Seguindo Jesus. O texto começa falando de uma grande multidão. E Jesus não se conteve, ele não deixou que as pessoas apenas o seguissem. Jesus, ele precisava exortar essa multidão, ele precisava comunicar algo para essa multidão. Ele precisava sinalizar algo de extrema importância para essas pessoas que estavam seguindo ele. Ele poderia até deixar passar batido. Não era a primeira vez que as multidões estavam com ele, mas dessa vez Jesus falou: opa, eu preciso falar algo para vocês. Eu preciso exortar vocês de algo. Vamos lá, gente, vamos tentar extrair a ideia aqui do texto. Fica olhando para o texto aí, tá? A gente percebe facilmente aqui que alguns tipos de pessoas estavam seguindo Jesus. Então a gente vê facilmente no texto aqui, a primeira coisa, uma grande multidão. Fala comigo, multidão. Uma grande multidão estava seguindo Jesus. Segundo, o texto não fala explicitamente aí, mas com certeza quem estava ali também com Jesus eram os discípulos. Com certeza os discípulos também estavam ali, os 12, as mulheres que estavam ali contribuindo com o ministério de Jesus também estavam ali. Então nós vemos facilmente aqui 2 tipos de pessoas, uma multidão e os discípulos. Nesse primeiro momento quero chamar a sua atenção para a palavra discípulo. Essa palavra você pode encontrar ela diversas vezes aqui nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e principalmente em Atos. É uma palavra muito usada aqui nos evangelhos. Discípulo foi tão associado ao ministério de Jesus, que para a igreja primitiva, os cristãos daquela época, do primeiro século, eles consideravam o termo discípulo em basicamente o mesmo sinônimo do que ser cristão. A igreja do primeiro século, quando falava discípulo, era sinônimo de ser cristão. Então, resumidamente, ser cristão é ser um discípulo de Cristo. Quando você fala que você é um cristão, você está dizendo que eu sou um discípulo de Cristo. Mas vamos lá, vamos continuar. O texto fala que Jesus tinha muitos seguidores aqui, certo? Com certeza, nem todos que estavam ali eram seus discípulos. E o que isso nos ensina, meus irmãos? O que isso fala para a gente primeiro? Isso nos ensina que é possível ser um seguidor de Jesus sem ser o seu discípulo. Você pode seguir a Jesus,
Mas não quer dizer que você é um discípulo. É possível seguir a ele e não ser um discípulo. Uma grande multidão o seguia. O texto começa assim: uma grande multidão o seguia. As pessoas estavam seguindo a Cristo. Mas quem é uma grande multidão? Quando nós falamos de uma grande multidão, meu irmão, é como uma pessoa sem rosto, uma grande multidão, uma pessoa sem nome, uma grande multidão são pessoas neutras, sem uma identidade definida. A multidão, ela é isenta de responsabilidade. A multidão, meus irmãos, ela é composta de pessoas que seguem a Jesus, mas sem compromisso. Essas multidões, elas seguem a Cristo somente por interesse. As multidões seguem a Cristo por um interesse próprio. Na semana que eu estava estudando sobre esse texto, num dos comentários ele contou uma historinha só para ilustrar isso. E eu achei interessante, eu coloquei aqui. Fala assim: uma pessoa estava falando com um grande erudito a respeito de um homem mais jovem. E ele disse assim: fulano me disse que foi seu aluno. A resposta do professor foi esmagadora. Pode ser que tenha assistido às minhas aulas, mas não foi um dos meus alunos. Tem professor aqui, né, Arnaldo? Arnaldo, eu já fui seu aluno de bateria, né, Arnaldo? Ou eu só frequentava as aulas? Há um mundo de diferença aqui, meus irmãos, entre um estudante e outro que só vai às aulas. Há uma diferença muito grande disso. Infelizmente, dentro das igrejas, há muitas pessoas que são seguidoras de Jesus. Dentro das igrejas há pessoas que seguem a Jesus, mas elas são como a multidão. Elas seguem à distância, sem compromisso. Seguem apenas por interesse. Essas são as multidões. Poucos são os verdadeiros discípulos. É por isso que Jesus exorta a multidão. A multidão, o texto fala, a multidão estava o quê? Seguindo Jesus. Jesus, então, ele fala: peraí, ei, multidão, eu preciso comunicar algo para vocês. Vocês não podem me seguir só. Jesus precisava falar isso para elas. Eu preciso falar algo para vocês que estão me seguindo. Eu preciso de algo além. Eu preciso de algo mais do que você apenas me seguir. Jesus não deixou passar batido essa. Sabe o que Jesus queria deles, meus irmãos? Sabe o que Jesus estava procurando ali? Sabe o que Jesus queria comunicar? Jesus queria deles comprometimento. Jesus queria discípulos comprometidos com Ele, com o seu ensino e com a sua missão. É isso que Jesus queria deles. Em outras palavras, meus irmãos, para a gente seguir Jesus nos termos que Ele estabelece, é necessário a gente sair do anonimato. Você quer seguir Jesus, você precisa sair do anonimato. É necessário sair das multidões. Não dá para a gente seguir Jesus sem mostrar o nosso rosto. Não dá para a gente seguir Jesus sem assumir diante de todos o compromisso que a gente tem com Ele. Não dá. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos aceitar os termos que Ele estabelece. Mas há um custo, meus irmãos. Há um preço a ser pago. É necessário a gente pagar o preço que Ele determinou, se queremos nos tornar discípulos de Cristo verdadeiros. E quais são os termos que Cristo propõe? Abra comigo sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. Versículo 24. A gente vai ler o 24 até o 27.
Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Cristo, nós precisamos aceitar os termos que ele estabelece. Mateus 16, 24. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer, fala assim, se alguém quer, beleza? Ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. O que Jesus está nos dizendo aqui, você quer me seguir? Não basta apenas isso, não basta apenas você me seguir. Eu preciso de algo além disso. Você quer ser meu discípulo? Certo. Existem alguns termos. Você quer ser meu discípulo? Então faça isso. Número 1, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo, meus irmãos, fala de uma renúncia pessoal. Negar a si mesmo tem a ver com a gente esquecer os nossos próprios interesses. Interesses esses que muitas vezes tomam o primeiro lugar, o lugar do Senhor nas nossas vidas. Satanás, ele tem trabalhado muito nesses dias. Ele tem trabalhado muito nesse engano com as pessoas, de que ele tenta ali de todas as formas levar ao homem a acreditar que as coisas materiais, acreditar que as pessoas ali mais queridas, nossa. Jesus não está dizendo aqui para a gente odiar as pessoas que a gente ama, não é isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo, se essas pessoas têm o primeiro lugar no seu coração, tem algo errado. Então Satanás, ele tenta de toda forma enganar as pessoas, para que as pessoas coloquem essas coisas como prioritárias na vida delas. Infelizmente, muitas pessoas acabam alicerçando a vida dela nessas coisas. Cristo, ele rebate Satanás. E ele fala, ele nos ensina que nada, gente, nada, absolutamente nada. Fala assim, nada. Nada. Esse negócio de ficar repetindo os pastores dessas televisões, eu acho engraçado, porque os caras falam, levanta sua mão, abaixa sua mão, levanta sua mão, repete comigo. E eu estou fazendo igual aqui. Nada, absolutamente nada pode ter o centro do nosso coração, meus irmãos. Nada pode roubar o lugar do Senhor dentro de nós. Nada pode roubar o lugar do Senhor na sua vida. Os cristãos, os discípulos verdadeiros que amam a Cristo, eles amam acima de qualquer coisa. Eles amam a Jesus acima de qualquer circunstância. Os verdadeiros discípulos, eles têm como Cristo. A centralidade da vida deles é Cristo. O fundamento da vida deles é Cristo. Nós estamos nessa jornada de construção aqui na igreja. Por isso que eu falei no começo, nós começamos aqui falando do lugar que Jesus tem nessa casa. A cadeira que simbolizou algo, falou muito comigo naqueles dias, o lugar que Cristo tem nessa igreja. Isso está evidente aqui como corpo. Mas eu quero trazer para você essa reflexão do lugar que Cristo tem ocupado na sua vida. Qual é o lugar que Cristo tem ocupado na sua vida? O texto fala assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Jesus diz para nós, deixe tudo. Tudo que ocupa primeiro lugar no seu coração. Sabe, aquelas coisas que nós damos mais valor do que o próprio Deus, é isso que Deus te pede. É isso que o Senhor te pede. Você lembra da história de Pedro? Pedro, um pouquinho ali, Jesus já estava nos últimos dias antes da crucificação, e Jesus se reúne com os discípulos, faz a última ceia, e naquela ceia, um pouquinho mais para frente ali, Jesus fala para Pedro que ele o negaria naquela noite. E Pedro fala, não, jamais eu vou te negar. E naquela mesma noite, a história fala que Pedro estava ali, Jesus já tinha sido preso. E a história fala que Pedro estava olhando Jesus de longe, e aí uma criada ali do sumo sacerdote,
Ela então vê Pedro ali e ela fala: ó, Pedro, você é um discípulo de Jesus. E aí por 3 vezes Pedro nega Jesus. Pedro, meus irmãos, ele tinha uma possibilidade de escolher. Ele podia negar a ele, e se ele negasse a ele mesmo ali, com certeza talvez ele seria ali torturado com Cristo, possivelmente até morto. Mas nesse momento Pedro então decide negar a Cristo. Pedro tinha uma possibilidade de escolher: ou eu nego a mim ou eu nego a Cristo. Ele negou a Cristo. Nós também passamos por esses testes todos os dias, meus irmãos, de maneiras diferentes. Não é talvez não como o caso de Pedro, que custaria a vida dele, mas nós passamos todos os dias por esses testes. Todos os dias nós temos um momento de escolha, e é inevitável. A gente só tem 2 opções. Quando eu pensei nisso, veio no meu coração, isso foi bem forte. Assim. Nós temos 2 opções: ou nós negamos a nós mesmos, ou nós negamos a nossa vida, ou nós negamos Cristo. A gente só tem essa escolha. Pedro, nesse momento, ele acabou negando a Cristo. Aparentemente, meus irmãos, esse é um caminho de perda. Parece que é um caminho de perda, mas ele não é. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Corre comigo rapidinho em Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Esse caminho de a gente negar a nós mesmos parece um caminho de perda, mas ele não é. Há um ganho impossível de ser calculado quando você nega a você mesmo. O apóstolo fala assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável, a um ganho incomparável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, por causa de Jesus, o apóstolo Paulo fala: deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé em que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele e participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo entendeu isso. Parece ser um caminho de perda, mas ele não é, meu irmão. Ele é um caminho de ganho. Número 1, então, é o quê? Negar-se a si mesmo. O segundo termo que Jesus nos dá, se você quer ser um verdadeiro discípulo: segundo, tome a sua cruz. O segundo passo é tomar a sua cruz. Os discípulos, meus irmãos, eles ainda não tinham visto Cristo ser crucificado. Para nós, hoje, a cruz é esperança, né? Mas naquela época, os discípulos ainda não tinham visto Jesus ser crucificado. A cruz era um símbolo de rejeição e humilhação naquela época. Os romanos, eles usavam a cruz para executar os piores criminosos. Era um processo doloroso e humilhante, esse processo de crucificação. E Jesus fez uso desse símbolo para ilustrar as dificuldades que os apóstolos, que os discípulos encontrariam. E também para mostrar para os discípulos a seriedade de seguir a Cristo. Quando uma pessoa era condenada à morte, meus irmãos, ela precisava carregar a cruz até o local da crucificação. Era muito comum esse processo ali, Jesus mesmo fez esse percurso, era muito comum isso. E quando a pessoa fazia esse caminho, não era possível ocultar de ninguém esse caminho. Ela era obrigada a transportar a cruz publicamente. Assim também os discípulos de Cristo, eles não podem ocultar a sua lealdade a Cristo. Discípulos de Cristo não podem ocultar os resultados dessa lealdade.
Tomar a cruz, meus irmãos, é saber que esse caminho a percorrer custará tudo. Esse caminho que nós vamos percorrer custará tudo na sua vida e na minha vida. Todos os prazeres momentâneos, todos os prazeres carnais. Ou seja, meus irmãos, não será mais do nosso jeito. Não será mais como a nossa carne deseja. Não será um caminho confortável. O caminho de carregar a cruz não é um caminho confortável. Ainda na história de Pedro, depois que ele negou a Cristo, Cristo então morre. E eu fiquei pensando na semana esse processo de Pedro, porque em João depois conta a restauração que Jesus fez com Pedro. Mas nesse processo aí, eu acho que Pedro passou um processo bem angustiante de quando ele negou a Cristo até Jesus restaurar ele. Eu acredito que ele deve ter passado momentos bem difíceis ali sozinho. Mas no Evangelho de João fala do momento em que Cristo restaura a vida dele e restaura o ministério dele. É uma das passagens que eu acho mais bonita na Bíblia. Essa passagem é aquele momento que os discípulos, Jesus vai até a praia e ele prepara um peixe para eles, e eles estão pescando a noite inteira. Pedro e os discípulos estavam ali meio que sem saber o que fazer, pós-morte de Jesus, e Jesus já tinha ressuscitado, e aí Pedro fala, vou voltar a pescar, fala para os discípulos. Pedro tinha muita influência ali com os discípulos, e os discípulos também, eu também vou. E essa passagem ali, Jesus vai até a praia, prepara um peixe para eles, pergunta para eles se eles têm um peixe para ajudar ali, para contribuir. Eles falam que não pescou a noite inteira nada, e Jesus manda eles jogarem a rede do outro lado. Aí eles pegam os peixes. Nesse momento, João fala para Pedro que era o mestre, né? Eles não tinham identificado ainda. Aí João fala, eu acho que é o mestre. A palavra fala que Pedro, então, ele veste a capa dele e pula na água. Ele pula na água e vai de encontro a Jesus. 100 metros rasos foi inaugurado por Pedro, porque fala que eles estavam 100 metros de distância. Pedro então pula na água e ele vai de encontro a Jesus. E ali no primeiro momento Jesus então prepara o peixe para eles. Há um diálogo ali. E um pouquinho mais para frente acontece então a restauração de Pedro. A restauração do ministério de Pedro. Pedro negou a Cristo publicamente. E Jesus, então, publicamente restaura Pedro novamente. Mas o ponto que eu quero destacar para você aqui não é aquele ponto de Pedro, você me ama, sim, eu te amo. Por 3 vezes Cristo pergunta isso para ele. Não é esse ponto que eu quero falar. O ponto que chamou minha atenção foi que Jesus disse algo mais ou menos assim para Pedro, depois que ele restaura Pedro ali. Ele falou, olha Pedro, quando você era jovem, você podia agir como bem entendia. Você vestia-se e ia para onde você queria. Jesus falou mais ou menos isso para Pedro. Pedro, quando você era mais novo, você fazia coisas do jeito que você queria. Mas agora, Pedro, a partir de agora tudo mudou. Pedro, não vai ser mais do seu jeito. Jesus então fala para Pedro, Pedro, quando você for mais velho, te levarão para um lugar para onde você não quer ir. Jesus estava sinalizando para Pedro ali o tipo de morte que Pedro teria. Jesus fala, estenderão suas mãos e te vestirão. Ali estava falando que Pedro morreria crucificado. Historiadores falam que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, mas historiadores falam que com Pedro foi assim. O que Jesus estava dizendo para Pedro, Pedro, você me negou lá, mas eu te restauro hoje. Só que, Pedro, não vai ser mais do jeito que você acha que tem que ser. Agora, Pedro, vai ser do meu jeito. E, Pedro, esse caminho não vai ser fácil. Pedro, esse caminho vai custar a sua vida. Você vai ser torturado e morto por amor a mim. Carregar a cruz fala disso. Carregar a cruz não vai ser fácil esse caminho. Jesus sinaliza isso. No mundo tereis aflições. E ali naquela restauração de Pedro, Jesus finaliza com Pedro com uma palavra.
E essa palavra que Jesus usou é a mesma que a gente está lendo aqui em Mateus. Jesus finaliza com Pedro com a palavra, siga-me. Jesus finaliza com Pedro ali, restaura Pedro. Há uma restauração do ministério dele. E Jesus termina com ele, siga-me, Pedro. Esse siga-me do Pedro é o mesmo desse aqui que a gente está lendo. Negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Jesus. O siga-me aqui no original é o mesmo que Jesus usou com Pedro. Siga-me é uma palavra de autoanegação. Então, o terceiro passo, se a gente quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, primeiro, a gente precisa negar a nós mesmos. Segundo, a gente precisa tomar a cruz. E terceiro, a gente precisa seguir a Cristo. Esse é o terceiro termo, essa é a terceira condição que Jesus nos coloca. Seguir é uma palavra de autonegação. Você já não segue mais os seus desejos, você já não segue mais os seus objetivos pessoais, simplesmente. Seguir a Ele, meus irmãos, nos transforma. E quando você começa a seguir Ele, Ele começa a te moldar. Nós começamos a ficar semelhantes a Ele. A palavra seguir, ela ficou bem conhecida hoje em nossos dias, né? Com as redes sociais. O que você faz quando você vê uma pessoa que você tem interesse? Você começa a seguir ela. Você aperta o botãozinho lá de seguir. E hoje esses influencers, a gente vê os influencers, quando você segue uma pessoa que você gosta muito, inevitavelmente você começa a fazer coisas parecidas com ela. Quando você segue alguém, você segue muito aquela pessoa, você olha o tênis que ela usa, você quer ter o mesmo tênis, você quer ter a mesma roupa, você quer, às vezes você fala coisas sem perceber, você fala coisas parecidas com essas pessoas. Não são todos que a gente segue quer ser igual, mas acontece isso, acho que inconscientemente, né? Cara, eu gostei dessa roupa, eu gostei dessa maquiagem, as mulheres, né? Com Cristo, nós também somos assim, meus irmãos. Quanto mais você segue Ele, mais você fica parecido com Ele. Mais você quer ser igual a Ele. Essa semana, eu estava compartilhando com ela uma música, a palavra, mais ou menos o que eu queria falar, e ela me mandou uma música de um cantor chamado José Júnior. E ele fala assim, conforme nós vamos caminhando com Ele, partes nossas vão ficando para trás. E as partes dele começam a nos preencher. Eu achei incrível. Eu dou os créditos para aqui. José Júnior. Não lembro o nome da música. Mas ele fala sobre esse processo da aparente perda que nós temos. Conforme nós vamos caminhando, partes nossas vão ficando para trás. Já não é mais do nosso jeito. E partes deles vão preenchendo aquilo que vai ficando para trás. A natureza de Cristo começa a preencher o nosso interior. Nós começamos a amar as pessoas como Ele ama. Nós começamos a agir como Ele age. Esse é o processo de seguir a Jesus. A vida dele começa a nos moldar. Esse é o ato de segui-lo. Número 1, negar a nós mesmos. Número 2, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. São esses 3 passos que a gente precisa dar. São essas 3 condições. Você quer ser meu discípulo? É isso que a gente precisa fazer. Não temos outro caminho, não tem atalhos. Não existe atalhos nesse caminho. Como eu falei, parece até ser um caminho de perda, mas na verdade é um caminho de ganho. Você está preparado para perder? Perder para ganhar. Que coisa maluca, né? O reino de Deus é assim, é loucura para os homens. Eu perco para ganhar. Qual dos dois você quer ser? Você quer ser a multidão ou você quer ser o discípulo? Há uma escolha. Deus sempre nos dá a oportunidade de escolher. O texto começa: se alguém quer ser.
Há uma condição aqui para a gente. Jesus sempre faz isso, ele sempre te dá a opção de escolha. Você quer ser? É a gente que decide. A gente pode escolher ser o tipo de pessoas que queremos ser. Podemos escolher ser as pessoas da multidão. Tá tudo bem também. As multidões, como eu falei, elas estão ali seguindo Jesus, elas observam de longe, as multidões até acabam participando de alguns milagres, as multidões até desfrutam de coisas que Jesus faz. A multidão desfrutou da multiplicação do peixe, do pão, ela desfrutou. Então tá tudo bem, se você quer ser multidão, não tem problema nenhum, você pode continuar sendo. Mas quando acabava ali os milagres, as multidões elas eram dispersas. As multidões elas não participam da intimidade de Jesus. A multidão, como eu falei, ela segue por interesse. Ela está interessada no que Jesus realiza. O Jesus que faz, o Jesus que provê e que soluciona seus problemas pessoais. O interesse da multidão é ganhar. E uma coisa importante, meus irmãos, as multidões elas são facilmente manipuladas. Essa mesma multidão que gritou Hosana nas alturas, foi a mesma multidão que gritou crucifica-o. As multidões elas são facilmente manipuladas. Ou, meus irmãos, nós podemos escolher ser verdadeiros discípulos de Cristo. Os discípulos, eles sentam à mesa com Cristo. Os discípulos, eles desfrutam da intimidade de Cristo. Os discípulos, eles desfrutavam da comunhão. É para os discípulos, meus irmãos, que Deus revela seus planos. É para os discípulos que Deus revela os planos e fazem deles participantes daquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Esses discípulos, gente, eles até sabem o custo que precisa ser pago, mas não se preocupam com isso. Porque eles aguardam com expectativa a recompensa vindoura. Há um custo a ser pago, mas eles sabem que um dia eles serão recompensados pelo próprio Cristo. Discípulos que pagam alto preço, muitos discípulos pagaram com a própria vida. Nós vivemos num país livre, talvez aqui, eu não sei se um dia nós vamos viver uma perseguição ou não, mas nós vivemos num país livre. Talvez nós não vamos pagar com a nossa vida. Mas discípulos, eles pagam um alto preço, de maneiras diferentes, mas nós vamos pagar um alto preço. Mas nós precisamos ter no nosso coração que Cristo um dia virá, como eu li aqui, Ele virá e trará com Ele recompensas. Faça a sua escolha, meu irmão. Quem você quer escolher nessa manhã? Você quer escolher a multidão, ser a multidão, ou você quer escolher ser discípulo? Jesus não vai te forçar nada, Deus não vai te forçar nada, mas você precisa escolher. E se você escolher, comece a dar pequenos passos, identifique na sua vida onde eu tenho negado a Cristo. Eu não encontro tempo para ter 5 minutos com Cristo, mas eu consigo ficar mais de 1 hora na rede social. Comece a identificar na sua vida aquilo que tem colocado, aquilo que é central ali na sua vida, o que tem tomado a centralidade de Cristo na sua vida. Será que eu amo mais a minha família, a minha filha, mais do que o Senhor? Eu amo muito a Aurora, mas eu não posso colocar ela em primeiro lugar no meu coração. Eu amo muito amar, mas eu não posso pôr elas em primeiro lugar no meu coração. E eu reforço aqui, Jesus não está dizendo para a gente odiar essas pessoas, para negar algo para elas. Não é isso. Jesus está dizendo para a gente, se há algo no seu coração que toma o primeiro lugar, você precisa negar. Porque senão você não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo para você, você quer ser o quê? Discípulo ou multidão?
Feche seus olhos. A você, discípulo, Jesus diz, a você que é discípulo, Jesus diz, não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-lo, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer primeiro, porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela fala com a gente. Ela fala, Senhor, e se o Senhor, ó Pai, exortou as multidões ali, o Senhor queria comunicar algo aos nossos corações. O Senhor queria falar algo para a gente. E nós entendemos nessa manhã, Senhor, e eu não quero, Senhor, ser simplesmente uma multidão sem rosto que te busca por interesse, Senhor. Na verdade, Senhor, eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um discípulo seu aprovado, Senhor. Então, se há algo no nosso coração, Senhor, se há algo aqui nessa manhã, Senhor, nos ajude a nos identificar, Senhor, aquilo que tem tomado o seu lugar. Aquilo que tem tomado o seu lugar em primeiro nas nossas vidas, ó Pai. Nos ajude, Senhor, a identificar, Pai, e nós nos arrependemos, nós pedimos perdão, Jesus, perdão por muitas vezes te negar. Perdão porque muitas vezes nós te negamos com coisas. Perdão porque muitas vezes nós não colocamos o Senhor como principal nas nossas vidas. Muitas vezes nós não queremos carregar essa cruz, nós não queremos pagar o preço. Muitas vezes a gente só quer os milagres, a gente só quer as bênçãos. Muitas vezes a gente procura só quando a gente precisa, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, o Senhor nos restaure nessa manhã, Senhor. Que o Senhor restaure as nossas vidas, ó Pai. Restaura nessa manhã, Senhor. Espírito Santo, visite os corações aqui nessa manhã, ó Pai. Mostre para os meus irmãos, mostre para mim aquilo que tem roubado o seu lugar nas nossas vidas. Aquilo que tem roubado os momentos que nós poderíamos ter juntos de intimidade. Revele aos corações, Senhor, revele aos corações, e que a gente saia nessa manhã com essa semente, Senhor, e que nessa semana, quando Satanás tentar roubar-nos, que a gente possa se lembrar disso, e que a gente possa começar a dizer não para essas coisas, para que o Senhor comece, Senhor, conforme nós vamos andando, o nosso eu fica para trás, para que o Senhor comece a preencher, ó Pai, o nosso interior, e nós começamos a ficar mais parecidos contigo, ó Pai. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, ó Pai. É o que nós desejamos nessa manhã, Senhor. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer, ó Pai. Seja o fundamento das nossas vidas, ó Pai. Seja o fundamento das nossas vidas, Cristo. Esse é o desejo do nosso coração como igreja. Nós te desejamos, Santo Deus.